Bom dia, meu povo. Vamos ler nosso devocional? Nosso devocional de hoje está em Provérbios 20, versículo 7, que diz assim: O justo anda na integridade, bem-aventurados serão os filhos depois dele. O caráter é o que somos quando ninguém está olhando. Ele vale mais do que talentos, riquezas ou posições, porque sustenta a nossa vida diante de Deus e dos homens. A Bíblia mostra que quem anda em integridade abençoa não só a si mesmo, mas também as próximas gerações. Vivemos em dias em que muitos preferem atalhos, negociam valores e justificam erros. Mas a palavra nos chama a escolher a retidão, mesmo quando ela custa caro. Ter caráter e falar a verdade, cumprir o que promete, ser fiel no pouco e permanecer firme, mesmo sob pressão. Não é fácil, não. Mas com Jesus é possível, tá, gente? É possível. O mundo pode aplaudir talentos, mas Deus honra corações íntegros. Esquece disso, não. O caráter é a raiz que sustenta o fruto. Sem ele, qualquer conquista se torna frágil. Gente, às vezes, o mundo ele vai olhar para as pessoas que têm bens, conquistas, né, materiais, porque é isso que o homem vê. Só que as pessoas não têm noção atrás daquilo, daquelas conquistas, seja ela qual for. O preço, ou o que a pessoa fez para chegar em determinados lugares. Às vezes uma pessoa tem uma posição alta, às vezes ela saiu passando a perna em todo mundo. Sabe? Às vezes a pessoa, ela é uma coisa e atrás ela é completamente outra. Não sei se você já ouviu, já aconteceu, já presenciei isso. A gente tá numa igreja que era um casal, casal com os filhos, tudo bonitinho. E lá na frente estourou uma bomba de que aquele moço mexia com crianças, com as amigas das filhas. Foi um escândalo, foi uma coisa assim, que todo mundo ficou uau, porque você via aquele casal ali bonitinho, indo todo final de semana para a igreja. Então, gente, é um ditado certo. Quem vê cara não vê coração. Agora, olha, você pode fazer o que for escondido, porque às vezes você tenta mostrar uma coisa que na verdade você não é. E para Jesus, você engana todo mundo, mas você não engana o Senhor. Você não engana. Então Jesus está falando aqui de caráter. E caráter, muitas vezes, você pega dinheiro emprestado e depois você some, nem olha para a cara da pessoa. Olha, não tem problema você até dever. De repente você quebrou, de repente você ficou numa situação difícil. Agora você precisa pelo menos ter o caráter de enfrentar os seus credores. Você ir a cada uma dessas pessoas que você deve falar, olha, desculpa, no momento eu não estou podendo. Mas espera, dá um tempo, eu vou me levantar, eu estou fazendo tudo para sair dessa situação. E assim que eu puder, eu vou honrar o meu compromisso e a minha palavra contigo. Isso é ter caráter. Caráter é você caminhar e por onde você passou, as pessoas só lembrarem do teu nome, olhando para o bem que você fez. Porque você foi uma pessoa íntegra em todos os sentidos. Você honrou a tua palavra. Caráter, você ter um compromisso e não simplesmente esquecer daquilo, não ligar, não dar uma satisfação. Não, é você dar uma satisfação para aquela pessoa, porque aquelas pessoas estavam esperando por você. Caráter é palavra, é você honrar, você cumprir com teus compromissos. É você não ser um santinho só na igreja, só perto de pessoas que te convêm. Caráter é muito mais o que você faz atrás das cortinas, perante só você e Deus, do que você faz na frente das pessoas. Porque muitas pessoas mostram uma coisa que elas não são, mas Deus está te vendo. Deus está te vendo. Há sempre tempo de se consertar e mudar os seus caminhos tortos. Pense nisso. E aqui, gente, ele diz assim, o caráter é a raiz que sustenta o fruto. Sem ele, qualquer conquista se torna frágil. Você entende? Às vezes você chegou em lugares altos. Agora, se nesse caminho você não teve caráter, você não cumpriu os princípios,
nada vale. Pode, a qualquer momento, você pode ter uma queda brusca e se perder ali. E o único que pode te resgatar de determinadas situações é o Senhor. Não esquece disso não, tá? Porque eu não estou te desejando, eu não quero. Eu quero que você faça, cumpra os princípios antes que você chegue nesse lugar. Mas se você chegar, lembre-se, o Senhor é o único que te tira daquele lugar. E aqui, gente, ele colocou uma aplicação que diz assim: suas escolhas revelam, reflita, suas escolhas revelam coerência entre os que você fala ou que você vive? Peça hoje ao Espírito Santo que molde em você um caráter parecido com o de Cristo. Íntegro, verdadeiro e firme. As pessoas nem sempre gostam de ouvir a verdade, né? É mais fácil hoje em dia encher o ego das pessoas. Vocês já viram aquelas pessoas que vivem trocando de amizade? Sabe por quê? Porque às vezes aquela pessoa que a conhece, ela sabe muito dela. E ao invés de, naquele processo, tentar se consertar, se converter dos maus caminhos, ela prefere ficar pulando de galho em galho, porque ela começa uma nova relação que não sabe das mazelas dela. Você está entendendo? Então, ao invés de olhar para si mesmo, tentar se converter, tentar mudar aquilo, ela prefere ficar tentando contar as versões dela por aí. E aí ela não há mudança na vida dela, não há transformação, que sempre vem de Cristo, porque é o caráter dele que nos guia, é o caráter dele que é o nosso molde, e a nossa visão tem que ser para ele, como eu falei na palavra de ontem. E aqui ele colocou uma oração que diz assim: Senhor, ajuda-me a viver em integridade, que minhas atitudes confirmem minhas palavras e que meu caráter seja reflexo do teu Filho em mim. Quero deixar um legado de fidelidade e verdade. Em nome de Jesus, amém.